Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Rúvia. E como todo mundo sabe, outubro é o mês do Halloween e pensando nisso eu achei que eu poderia voltar com Litera Crime, em que eu falo sobre um livro que tem relação com um crime que aconteceu na realidade. E esse crime aconteceu há anos atrás, mas até hoje as pessoas têm interesse em descobrir sobre ele e ele acaba atiçando a imaginação das pessoas quando se trata de escrever histórias a respeito. Ou seja, no vídeo de hoje nós vamos estar conversando sobre o caso do Jack, o Estripador, juntamente do livro Jack o Estripador, Rastros de Sangue, que foi publicado pela Dark Side e escrito pela Karen Maniscalco, eu acho que é assim que fala o nome da autora. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre esse livro, sobre a história e também do caso do Jack, já aproveita para vocês poderem se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda segunda e quarta é dia de vídeo novo aqui no Editora Rúvia. E também fica o convite para vocês me seguirem nas redes sociais: Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o Editora Rúvia, e eu também faço lives de leitura lá na roxinha como Editora Rúvia, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Mas antes da gente falar desse caso que até hoje atiça a curiosidade das pessoas, eu vou conversar com vocês a respeito desse livro, que é o primeiro de uma série que a autora escreveu. Eu acabei ganhando esse livro de aniversário e basicamente aqui em Jack o Estripador, Rastros de Sangue, aqui nós vamos conhecer a protagonista da nossa história, uma moça de boa família, de uma condição social muito boa, chamada Audrey Rose. A Audrey tem essa vontade de querer trabalhar com medicina e inclusive ela vai atrás do seu tio para poder conseguir algumas aulas de forma mais informal. Por quê? Por questões da época, da sociedade, ela sendo uma garota de uma boa família, não pegaria bem aos olhos de todo mundo de ver uma dama como ela trabalhando com a medicina, que era uma coisa muito mais masculina. As pessoas não viam esse hábito, esse desejo dela com bons olhos. Porém, esse tio dela aceita dar algumas aulas para ela, ensinar o que ele sabe para ela. E no meio de tudo isso, alguns assassinatos começam a acontecer, mulheres começam a ser mortas, e todas essas mulheres que morrem são mulheres são prostitutas, mulheres que são mais pobres, de uma classe social muito mais baixa, e todas elas têm uma ligação com a família da Audrey. É aí que a gente vai conhecer um pouco desse cenário do Jack o Estripador, do que está acontecendo pelas ruas de Londres, das investigações para poder tentar encontrar esse assassino. E também tem essa misteriosa ligação das moças que são mortas com a família da Audrey, e ela fica querendo investigar esse caso. Inclusive vai ser bem interessante a gente acompanhar essa investigação do pessoal querendo descobrir a real identidade do Jack, e foi um livro que me surpreendeu bastante. Eu gostei muito desse primeiro livro da série, de forma que eu considero ler os outros. Então, fica aí também essa dica para vocês que quiserem ler um livro de investigação, suspense, que tem uma expressãozinha na realidade, que é um livro muito bom. E agora que a gente já falou sobre o livro, eu expliquei para vocês um pouco do contexto da obra com o caso, vamos falar especificamente sobre o Jack o Estripador. Jack o Estripador é um nome e um apelido que o assassino em série ficou bastante conhecido. Esse assassino em série nunca foi identificado ou pego, de forma que existem várias teorias a seu respeito, e basicamente ele atuava nas periferias lá de Whitechapel, que é um distrito de Londres, por volta do ano de 1888. E todo esse nome do Jack Estripador surgiu após uma carta que o autor do crime escreveu e mandou para os jornais falando: "Eu sou o autor de todos esses crimes, eu que estou matando essas mulheres, sou eu, Jack Estripador." Não foi exatamente com essas palavras que ele falou, obviamente, mas ele mandou essa carta. Porém, existem algumas teorias de que talvez essa carta não seja verídica. Algumas pessoas acreditam que talvez algum jornalista possa ter escrito essa carta e ter espalhado ela por aí, porque foi uma carta que fez muito sucesso, que percorreu por Londres inteira, de forma que esse apelido pegasse. Porém, não se tem 100% de certeza que foi o assassino que escreveu a respeito disso. E além disso, ele é conhecido por outros dois nomes: o assassino de Whitechapel ou o assassino do avental de couro. Basicamente, todos os ataques que foram atribuídos ao Jack Estripador eram de prostitutas que moravam em bairros pobres de East End. Em todos os casos, o autor, ele basicamente cortava a garganta das vítimas e depois fazia cortes abdominais. Em 3 casos tiveram que ele removeu o órgão dessas mulheres, de forma que as pessoas acreditam que ele tinha um tipo de conhecimento em anatomia e cirurgia. E devido ao grande número de ataques que as mulheres sofriam nessa região de East End, fica muito difícil de você determinar com exatidão a quantidade de mulheres que o Jack Estripador realmente matou. Porém, historicamente, canonicamente, as pessoas consideram que ele assassinou 5 mulheres.
E as 5 vítimas canônicas do Jack foram a Mary Ann Nichols, a Annie Chapman, a Elizabeth Stride, a Catherine Eddowes e a Mary Jane Kelly. E algo que perceberam em todos esses casos dos assassinatos é que eles sempre aconteceram bem de noitaço ou prestes ao amanhecer durante a madrugada, e era sempre no fim do mês, próximo ao fim do mês. E também observaram que, com o passar dos assassinatos, essas mutilações que o Jack fazia tornavam-se mais perversas e muito mais sádicas, exceto no caso da Elizabeth Stride, que não estava assim tão ruim, que algumas pessoas acreditam que ele possa ter sido interrompido. E, historicamente falando, oficialmente falando, as pessoas determinam que a Mary Jane Kelly foi a última vítima do Jack o Estripador, e que depois disso ele parou de matar. Algumas pessoas acreditam que ele possa ter morrido, se mudado, ter sido internado, que ele parou pela culpa ou que ele pode ter sido preso. Enfim, existem várias teorias do que podem ter acontecido, mas nada nunca foi confirmado. E após essa morte da Mary Kelly, que é a última vítima oficial considerada pela história, outras mulheres acabaram morrendo, porém esses assassinatos não foram atribuídos ao Jack Estripador. E como eu falei anteriormente, bem no início do vídeo, esse é um caso que ainda segue em aberto, que as pessoas não conseguem definir um culpado, que não bateram o martelo. Esse daí é o Jack Estripador. Esse autor, esse assassino nunca conseguiu ser achado. E o que falta não são suspeitos para esse crime e até mesmo algumas teorias. Algumas pessoas chegaram a acreditar que o neto da Rainha Vitória, o Albert Victor, poderia ter cometido esses crimes por ser uma pessoa membro da família real, influente, que teria a capacidade de poder esconder esses crimes, sair sem ser impune, e até mesmo o Lewis Carroll, que é autor de Alice no País das Maravilhas. Algumas pessoas acharam que ele poderia ter sido culpado. Teve um autor chamado Richard Wallace que escreveu um livro, e ele falou que, lendo as obras do autor, do Lewis Carroll, ele encontrou anagramas em que o autor revelava que ele era o Jack Estripador. Então, enfim, foram vários suspeitos no caso, mas o suspeito mais aceito até hoje em dia, o que encontra mais fortes evidências contra ele, é o Aaron Kominski. Muitas pessoas acreditam que o Aaron Kominski possa ser o Jack Estripador porque ele batia com as descrições feitas na época, porém nenhuma testemunha conseguiu de fato confirmar que era ele. E além disso, um fato muito curioso, porque o John Douglas e o Robert Ressler, que são 2 caras que trabalharam no FBI, que eles traçavam perfis criminais para poder ajudar a capturar assassinos em série e tudo mais. Inclusive, eu já falei dos 2 aqui no canal. Tem resenha do livro do Robert aqui, que ele fala um pouco mais sobre esse trabalho de fazer perfis criminais. Os 2 fizeram um perfil do Jack Estripador, de quem seria o Jack Estripador, e bateu certinho com o perfil do Aaron. E quando eu fui pesquisar sobre esse caso, sobre os suspeitos, eu achei uma matéria que foi publicada no site da BBC sobre 2 pesquisadores que acreditam ter encontrado a identidade do Jack Estripador, mas nada assim totalmente afirmado, que, segundo eles, as pesquisas que eles fizeram com base no material genético de um chalé que foi encontrado ao lado do corpo da Catherine Eddowes, a 4ª vítima do assassino, eles chegaram a uma conclusão de que o assassino seria o Aaron Kominski, que eu falei pra vocês, que ele era um barbeiro e tinha 23 anos na época do crime, e o pessoal acabou fazendo um estudo genético desse chalé, que os policiais da época acreditavam que continha sêmen e sangue, e analisando o material genético, o DNA mitocondrial, que é a herança por parte da mãe, o pessoal comparou e percebeu que tinha relação com o DNA de parentes vivos desse Aaron Kominski. Porém, é um estudo que leva muitas críticas. Algumas pessoas não acreditam que isso possa provar algo de fato. E algumas pessoas também duvidam da procedência desse chalé. Será que de fato é verídico ou não? Enfim, é um caso que algumas pessoas criticam bastante, não confiam 100% nesse estudo. E para quem quiser saber com mais detalhes, eu vou colocar o link da matéria aqui no box de descrição, que eu acho que vale a pena vocês lerem completa essa matéria, darem uma pesquisada sobre o assunto, porque é realmente muito interessante. E assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu realmente espero que vocês possam ter gostado desse vídeo de hoje, que demandou muita pesquisa e estudos, então eu realmente espero que vocês possam ter gostado. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações e aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e com suas amigas, até porque eu sei que muita gente se interessa por esses casos sem solução, que esse é um caso que realmente entrou para a história, que quando você lê livros ou vê filmes e séries que se passam nessa época vitoriana, querendo ou não, tem uma relação, o pessoal acaba colocando um pouquinho do Jack Estripador, acabam se inspirando nesse assassino.
Enfim, toda vez que você vai ler uma história, o pessoal dá um jeitinho de inserir o Jack Stripador, porque foi algo que marcou essa época. E me conta aqui nos comentários se você já leram esse livro da Darkseid, que pessoalmente eu amo. E me contem aqui o que vocês acharam do vídeo, se você já conheciam a respeito. Me contem aqui que eu quero saber. Muito obrigada e até a próxima!